Legal, vamos fazer mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, porque nós temos na linha conexão ao vivo com Chao Lung Wen. Ele é professor associado da Faculdade de Medicina na USP. Ele vai falar sobre a atualização do uso da telemedicina, Kate. Olá, bom dia, Dr. Chao. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, doutor. Um prazer falar com o senhor mais uma vez, né? Já fizemos algumas Igualmente. entrevistas juntos. Inclusive sobre esse tema de telemedicina, que é muito importante. Prazer falar com Perfeito, você, nós já doutor. conversamos algumas vezes sobre isso, sim. É verdade. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom, doutor, a gente sabe que foi aprovada uma lei que autoriza, então, o uso da telemedicina enquanto durar a crise, né, pelo novo coronavírus. Uma lei aí que foi, inclusive, aprovada em caráter emergencial. Né? Quer dizer, a gente tinha uma legislação da telemedicina de 2002, a gente até falou, né, na nossa entrevista, que inclusive está disponível aí no YouTube, né, no canal da Rede Alesp, onde a gente pontuou, então, que existia, então, essa legislação da telemedicina de 2002 e ela era um pouquinho restrita, né, doutor? E aí, agora, com a pandemia, surgiu essa necessidade, então, de se aprovar a telemedicina em caráter emergencial e ela é um pouco mais abrangente. A gente vai poder falar um pouquinho ao longo da entrevista, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouco como que tem funcionado essa prática, então, a partir da aprovação desta lei. Então, só para fazer um resumo, é que pela primeira vez na história, no país, nós temos uma lei, que é a Lei 13.989. Até então, o 2002, o que nós temos é apenas uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Por causa da pandemia, nós hoje temos uma lei, tem a portaria do Ministério da Saúde, nós temos, inclusive, o ofício do Conselho Federal de Medicina e as normas técnicas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nunca tivemos na história do país tanta estruturação na regulamentação da telemedicina. O de 2002 é apenas uma resolução. A resolução é uma tomada de decisão do Conselho Federal de Medicina que ele não tem força de lei e nem tem força de portaria. E, no entanto, pela pandemia, nós temos justamente isso. É que em 2002 não existia nem sequer, naquela época, o smartphone, nem sequer existiam as redes sociais. Então, era uma resolução, digamos, defasado temporalmente da nossa realidade de 2020. Tá? Então, a razão pela qual, no ano passado, o Conselho Federal de Medicina tinha lançado uma modernização da resolução, por uma falta de entendimento na área médica, essa resolução foi revogada. Agora, com a pandemia, houve uma aceleração de um projeto de lei que já foi discutido no ano passado e que gerou a lei. Ela foi encaminhada esse ano e, por causa da pandemia, ela foi aprovada e hoje é o que nós temos. Após pandemia, que nós vamos trabalhar na continuidade da telemedicina, mas eu diria que a pandemia nos ensinou uma coisa: precisamos cuidar melhor da população para que elas tenham saúde sempre, e não apenas cuidar quando ficam doentes. A segunda coisa que se viu, que por causa da pandemia, as pessoas estão deixando a evolução das suas doenças até o extremo, inclusive podendo causar maiores mortalidades. Exemplo, câncer. Exemplo, pessoas que têm doença cardiovascular. Estão adiando aquela procura ao atendimento até a situação extrema. Bom, isso mostra que, então, a telemedicina pode ser utilizada para uma abordagem muito mais eficiente, tá? Então, isso aqui é só para pôr um ponto. A outra coisa é que a pandemia também trouxe para a área médica um outro tipo de pensamento, que, na verdade, a telemedicina é um tipo de EPI digital, tá? Como
equipamento de proteção individual. Por quê? Como eu não tenho um contato direto, tanto o paciente pode estar protegido, e o médico, que inclusive pode ser da população de risco, porque justamente são inclusive os que têm muita experiência prática, podem oferecer qualidade de serviço com ausência de risco de contágio um com o outro. Então, a pandemia está levando toda a área médica a vivenciar os pontos mais positivos da telemedicina, os pontos humanos, os pontos de segurança, e é muito provável que após a pandemia nós temos que acelerar a discussão sobre como usar a telemedicina para ampliar acesso e ofertar qualidade de cuidados contínuos para a população. Sem dúvida, doutor. A gente sabe que a telemedicina ela é muito necessária, principalmente nesse momento, né? Como o senhor mesmo pontuou, é uma maneira que a gente tem de diluir, então, as filas de atendimento, de evitar, então, as aglomerações presenciais. Quer dizer, é algo muito importante. Nessa lei que foi aprovada, inclusive, existe um artigo que diz, então, que o médico precisa, então, orientar também o paciente a respeito das limitações que existem com a telemedicina. Quer dizer, se o médico consegue, no teleatendimento, passar uma orientação, dar conta daquele caso ali à distância, ok. Porém, ele precisa deixar muito claro para o paciente que, se caso ele precise de um exame ou um atendimento presencial, quer dizer, o paciente tem que estar muito bem orientado nesse sentido. Inclusive, muita gente diz que essa distância, né, doutor? Quer dizer, esse atendimento, então, em que o paciente está em casa e o médico está em outro local, ele desumaniza, de uma certa forma, esse atendimento. Essa, inclusive, é uma das críticas, né, para a telemedicina. O que o senhor poderia dizer a esse respeito? Bom, a primeira coisa, não existe separação teleconsulta e telemedicina e medicina. Só existe a palavra consulta e a palavra medicina. E por que eu estou falando isso? A teleconsulta tem que ser vista como um método da consulta, onde você possa estender até a casa da pessoa. E então ele é um método. Se ele é um método, o médico tem que ter certeza que ele tem qualidade suficiente o atendimento. Caso contrário, ele tem que convidar o paciente para finalizar o atendimento. Isso que eu chamo de consulta híbrida. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, a telemedicina não tem como esgotar 100% da abordagem aos cuidados ao paciente. Ele é um braço, é um método a mais que o médico utiliza para cuidar mais rapidamente de um paciente, inclusive de uma forma contínua. Ele tanto tem seus limites, quanto ele tem suas grandes vantagens. Exemplo, numa consulta presencial, eu não consigo ir tantas vezes, frequentemente, para ver como está a condição do paciente, e, no entanto, com a telemedicina eu conseguiria. Vou dar um exemplo que no Covid. Se alguém está em casa, digamos, em isolamento, em quarentena, por telemedicina eu poderia ir a cada um dia, ou diariamente, checar como está a condição dele. E, no entanto, em vez de eu manter essa separação de retorno, ou quando tiver um sintoma pior para me procurar, eu diria, não, eu posso visitar diariamente. Aí eu faço a pergunta, o que é mais humano? É a latência do tempo ou eu poder visitá-lo todos os dias para checar como que ele está? Então, inclusive, a palavra humanização tem que eliminar aquela forma simplista de dizer que é olho no olho. Bom, se eu estou usando uma videochamada, eu tenho que te olhar. Mas, às vezes, eu tenho consultas médicas onde o médico está olhando muito mais o teclado de um computador ou outro e nem está fazendo olho no olho. Então, primeiro resumo, a humanização não vem da presença física e do atendimento presencial do olho no olho. Na verdade, humanização vem da preocupação
que o médico tem em relação a uma pessoa que está pedindo ajuda. Se um médico ele é muito humano e está preocupado com o paciente, tudo que ele fizer será humano. Mesmo até mandar uma mensagem para o paciente, ele será humano. Ele iria perguntar: olha, estava pensando em você, como que você está? Está melhor? Isso é ser humano, tá? Então não é a distância física, é a forma como você ampara alguém que precisa. Então não existe essa possibilidade da desumanização por telemedicina. O que pode existir, o médico que não estava adequadamente treinado para, inclusive, comunicação por meios digitais, ele precisar algum tempo para tirar aquele medo ou receio para fazer uma comunicação conectada. Então, eu prefiro dizer, a telemedicina não é o atendimento à distância. A telemedicina é um atendimento conectado. O segundo, a telemedicina como atendimento conectado, ele não usa apenas a câmera. Na verdade, ele é uma investigação semiológica e pode ser apoiado com equipamentos que transferem informações. Eu vou dar um outro exemplo. Será que me adianta apenas perguntar para o paciente se ele está com dificuldade respiratória para procurar um hospital? A primeira coisa que o Covid mostrou, que inclusive tem pessoas com saturação de oxigênio menor que 85 que estão ainda conversando pelo celular, tudo, porque não tem o sintoma. Será que não é mais fácil dizer, pacientes que estão acompanhando, se tem um oxímetro digital em casa, eu vou não só te entrevistar, mas como você vai medir no oxímetro e me diz como está a saturação de oxigênio. O que eu estou querendo explicar é que a telemedicina, na busca da excelência, eu posso ter outras formas de exame físico de alta qualidade, eu posso acompanhar mais de perto o meu paciente e evitar a agudização ou agravos, tá? Isso é muito importante, tanto que na lei, no artigo, ele fala que a telemedicina também deve ser utilizada para promover a saúde, prevenir doenças e reduzir riscos, tá? Então, toda vez que enxergar como substituição, está no caminho errado. Toda vez que enxergar a telemedicina como a expansão da capacidade de cuidar da saúde de alguém, nós estamos no caminho certo. Toda vez que nós usamos a telemedicina para reduzir riscos e estimular a saúde, também estamos na área certa. É por isso que eu tenho usado muito a palavra telemedicina de cuidados integrados. A nossa grande função é usar meios eletrônicos para cuidar de uma pessoa de uma forma integral e não apenas específica. Então, nesse contexto, a telemedicina não desumaniza, a telemedicina mantém a sua eficiência dentro das suas características. O médico tem a responsabilidade de chamar um paciente, se ele achar necessário, finalizar o atendimento com um exame físico. E aí nós teríamos uma consulta híbrida. E a vantagem dele ter feito antes uma avaliação por telemedicina e complementar o exame físico presencial é que não vai ter tanta fila. O paciente vai evitar de ter aglomeração. E a outra coisa, o médico consegue ser direto, porque já formulou um raciocínio e está complementando com o exame físico, tá? Então, enquanto nós trabalhamos não na dissociação da telemedicina com a medicina, você verá que ele sempre será positivo e nós só precisamos colocar isso como dentro da rotina de atendimento. Legal, estamos conversando com o Dr. Chao Lung Wen, ele é professor associado da Faculdade de Medicina da USP e chefe da disciplina de telemedicina, justamente a pauta da nossa entrevista, telemedicina. Doutor, tem uma discussão em torno do uso das novas tecnologias
que foi muito difundida justamente por conta da educação aqui no estado de São Paulo. Muitas pessoas criticaram porque nem todas as crianças e famílias tinham acesso aos computadores, celulares e internet de boa qualidade. Mas falando da telemedicina, embora a lei que autorizou o uso da telemedicina tenha o objetivo de aumentar o acesso das pessoas aos atendimentos, justamente por conta da pandemia do novo coronavírus, o acesso aos computadores, aos celulares de última geração e também à internet banda larga, ele não é tão difundido nas camadas mais simples da sociedade. Esse é um problema que o senhor avalia como sendo um grande desafio para aumentar a oferta da telemedicina para essas pessoas, doutor? Na verdade, eu não vejo. Eu acho que, inclusive, nós temos tanta tecnologia difundida que as pessoas acabam, muitas vezes, interpretando que a telemedicina tem que ser sempre em tempo real, online, síncrono. Não. A telemedicina, ela pode ser mista. Ela pode ser, inclusive, na forma assíncrona. Então, você deu um exemplo dos alunos das escolas públicas na educação à distância. Bom, se em vez deles fazerem sempre conectado, eles pudessem ir para qualquer local que tivesse, digamos, acesso à internet, fizesse o download da carga programática, ele pode voltar para casa e estar trabalhando, e todas as respostas que ele fizesse seria armazenado, e depois ele fosse para um ponto de conexão, e ele já fizesse uma sincronização, provavelmente nós teríamos menos problema. A mesma coisa ocorre com a telemedicina. A maioria das doenças, elas são eletivas. Eletivas é um processo de investigação, não é algo de urgência, e muitas vezes eu posso receber dados, fazer análise e passar de novo, e eu não preciso estar em tempo real. Isso é o chamado sistema assíncrono. Ele funciona muito bem em grande parte das situações. A outra coisa, se achar que a telemedicina obrigatoriamente tem que ser no dispositivo do paciente. Às vezes não. Às vezes, a telemedicina pode estar fundamentada numa unidade básica de saúde, e a unidade básica de saúde tem uma estação de telemedicina. Então, ele pode se deslocar à primeira unidade mais perto para interagir com o médico. O importante não é a substituição. O importante é reduzir o sofrimento da jornada de atendimento. Se eu conseguir diminuir em 70% essa dificuldade dele, eu já tive vantagem. Não obrigatoriamente nós precisamos dizer que todos têm que ter 100% na sua casa, na sua residência, a ter um dispositivo para atendimento em tempo real. Então, eu só queria fazer um convite para as pessoas não olhar para a telemedicina em si, olhar como que nós podemos usar a telemedicina para amenizar, na verdade, o sofrimento da jornada de atendimento. A outra coisa que a telemedicina não aceita improviso, isso quer dizer, eu não posso fazer um atendimento de quebra-galho. Ou tem qualidade, ou eu tenho que fazer atendimento presencial. A minha responsabilidade é com o bem do paciente. Se ele não tiver infraestrutura para um atendimento, virá para o meu atendimento presencial. Os que tiverem infraestrutura, eu atendo. Se não tem infraestrutura na sua casa e puder ir na atenção numa UBS, e a UBS tem infraestrutura, aí eu atendo. Se não, vai vir para o meu atendimento presencial. Esta é a forma da medicina conectada e medicina híbrida, focado no bem-estar de uma pessoa e não focado na tecnologia, tá? Então, esse é um pensamento. Então, telemedicina não é ferramenta. A ferramenta são as infraestruturas de conexão. A telemedicina é um método médico para melhorar a qualidade. Então, tendo esse pensamento, eu diria, a telemedicina funciona muito bem, seja assíncrono, seja a definição de
uma qualidade mínima de infraestrutura para cuidar da pessoa via atenção básica ou via a condição que ele tem na residência dele ou dela para fazer esse atendimento. Tá certo. Bom, conversamos com o Dr. Xiaolong Wen, que é professor associado da Faculdade de Medicina da USP e chefe da disciplina de telemedicina. Falamos, então, sobre a atualização do uso da telemedicina em tempos de pandemia pelo novo coronavírus. Doutor, infelizmente, nosso tempo é bastante curto aqui no Jornal da Rede Alesp, mas eu acredito que conseguimos, então, compartilhar informações aí muito importantes junto ao nosso telespectador. Eu quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui, a sua gentileza de atender, então, a equipe da Rede Alesp. Muito obrigada. De nada, e obrigado pelo convite. Até a próxima, doutor. Até a próxima. Tchau, tchau.